12 diz o seguinte: então o Senhor disse a Abraão: saia da tua terra, do meio dos seus parentes e da casa de seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Eu farei de você um grande povo e te abençoarei. Eu tornarei famoso o seu nome e você será uma bênção. Eu abençoarei os que te abençoarem e eu amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E por meio de você todos os povos da terra serão abençoados. E partiu então Abraão como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Abraão tinha 75 anos quando saiu de Harã. Levou sua mulher Sarai e seu sobrinho Ló, todos os seus bens que haviam acumulado e os seus servos comprados em Harã. Partiram para a terra de Canaã e lá chegaram. Abraão atravessou a terra até chegar ao lugar do carvalho de Moré, em Siquém. Naquela época os cananeus habitavam nessa terra. E o Senhor apareceu a Abraão e disse: a sua descendência eu darei a essa terra. Abraão então construiu ali um altar dedicado ao Senhor, que lhe havia aparecido. Dali então ele prosseguiu em direção às colinas a leste de Betel, onde armou um acampamento. Tendo Betel a oeste e Ai a leste, construiu ali um altar dedicado ao Senhor e invocou o nome do Senhor. Depois Abraão partiu e prosseguiu em direção ao Negueb. Amém. Nós acabamos de ler aqui Gênesis capítulo 12. Esse contexto aqui fala exatamente do momento que Deus chama Abraão, no momento que Deus levanta Abraão, do momento que Deus fala para Abraão: Abraão, eu te abençoarei. Abraão, eu te farei bendito na terra. Abraão, eu te farei um homem próspero. Abraão, eu te farei um homem abençoado. Aqueles que te abençoarem, Abraão, serão abençoados. Mas porém aqueles que te amaldiçoarem, Abraão, eles são amaldiçoados. Abraão, mas não é só isso que eu tenho para você, Abraão. Eu quero fazer uma grande obra na sua vida e através da sua vida. Eu quero fazer de você, Abraão, um pai de multidões. Eu quero fazer de você, Abraão, um pai de nações. Um pai de uma grande nação. E nós acabamos de ler aqui Gênesis capítulo 12, versos 6 e 7, que quando Abraão chegou numa cidade chamada Siquém, ali ele levantou um altar ao Senhor. Ele dedicou um altar ao Senhor. Sabe o que significa altar, irmãos? Altar significa sacrifício. Altar significa entrega. E Abraão, quando chegou nessa cidade chamada Siquém, ele levantou um altar ao Senhor. Ele dedicou um altar ao Senhor. Agora, mas por que ele edificou um altar ao Senhor naquela cidade? Porque foi exatamente ali que Deus revelou a Abraão. Foi exatamente ali que Deus chamou a Abraão. E naquele momento que Deus chamou Abraão, Deus revelou todo o seu plano para Abraão. Deus revelou tudo aquilo que Deus queria fazer na vida de Abraão. Queridos, como foi já falado aqui, o Espírito Santo ele quer trazer revelação na sua vida através da palavra de Deus. O Espírito Santo quer te revelar grandes coisas através da palavra de Deus. Assim como Deus apareceu para Abraão, e quando ele apareceu para Abraão, Abraão levantou um altar dedicado ao Senhor, porque ali Deus se revelou a Abraão. Aleluia. Que altar você tem levantado, meu irmão? Que altar eu tenho levantado ao Senhor? O Espírito Santo ele habita em nós, ele faz morada em nós. E se ele habita em nós, se ele faz morada em nós, não somos mais que queremos guiar a nossa vida, mas é o Espírito Santo que deseja guiar a nossa vida. É o Espírito Santo que traz revelação para nós, para onde ele quer nos levar. E Deus estava dizendo para Abraão: Abraão, eu farei de você uma grande nação. Eu farei de você, Abraão, pai de multidões. E esse é o chamado que Deus tem feito para cada um de nós, irmãos. Aí você vai dizer: não, mas o meu nome não vai mais estar na Bíblia. Claro que não. Claro que não. Mas Deus quer te usar aonde você for. Deus quer fazer de você um homem, uma mulher que seja pai de multidões. Não para a sua honra, para a sua glória, mas para a glória do Senhor, para a glória de Deus. Nós podemos ver quando nós olhamos para a vida de Abraão, irmãos. Quando você lê o livro de Gênesis,
quando relata a vida de Abraão, você vai ver que Abraão, ele foi um homem que levantava altares ao Senhor. Altar significa o quê? Sacrifício. Significa o quê? Oferta. E Abraão tinha isso. Uma das características de Abraão era de levantar altar ao Senhor. De levantar altar ao Senhor. Qual altar da sua vida você tem levantado a Deus? Hã? Irmão? Será que é um altar somente de coxinha? Que altar você tem levantado a Deus? Que altar nós temos levantado a Deus? Abraão era um homem que levantava altares a Deus. E quando nós lemos o verso número 8, diz que dali prosseguiu em direção às colinas a leste de Betel, onde ele armou um acampamento, e ali ele construiu um altar dedicado ao Senhor, e invocou o nome do Senhor. Quando Abraão ele partiu para este lugar chamado Betel e Ai, aqui nós podemos ver que aqui faz exatamente uma separação. Quando Abraão partiu para aquele lugar, significa que Abraão ele levantou um altar que significava separação. Separação entre Betel e Ai. Betel significa o quê? Casa de Deus. Ó, aleluia. Aleluia. Você viu, irmãos? Vai, brinca. Casa de Deus. Aleluia. É Deus revelando, irmãos. É Deus. Betel significa casa de Deus. E Ai significa o quê? Ruínas. Ruínas. É exatamente isso que Deus quer fazer na nossa vida. Deus quer nos tirar das ruínas. Deus quer tirar-nos dos estercos. Deus quer tirar-nos do fracasso. Deus quer tirar-nos daquilo que nós julgamos que estamos perdidos. Deus ele quer tirar-nos das nossas frustrações. E Deus ele quer nos levar para a casa de Deus, para a presença dEle, porque é na presença dEle que você é edificado, é na presença dEle que você é consolado, é na presença dEle que você é fortalecido. Aleluias! É na presença dEle, é diante da casa dEle. Você é templo do Espírito Santo, você é casa de Deus, você é morada de Deus. Que separação nós temos feito do santo e do profano? Qual a separação que nós temos feito? Que divisão que nós temos realizado? Abraão ele levantou um altar ao Senhor entre Betel e Ai. Abraão estava dizendo: eu deixo as ruínas para trás e vou em direção à casa de Deus. Eu vou em direção àquilo que Deus tem para mim. Eu vou em direção para aquilo que Deus tem me revelado, para aquilo que Deus tem me mostrado, para aquilo que Deus tem sonhado comigo. Deus tem sonhos grandes com você, irmão. Deus tem coisas grandes para você, irmã. Mas você tem caminhado na direção que Deus tem te levado? Em qual direção você tem caminhado? Que separação nós temos feito? Quando você vai lá para Gênesis capítulo 13, próximo capítulo, verso número 8, diz o seguinte, 13 e 18, diz o seguinte: então Abraão mudou seu acampamento e passou a viver próximo aos carvalhos de Mamre, em Hebrom, onde ali, mais uma vez, um altar dedicado ao Senhor. Como eu já disse, Abraão era um homem que levantava altares, era um homem que consagrava altares ao Senhor. E quando nós podemos ver aqui que Abraão ele levantou mais um altar ao Senhor, significa que aqui nós podemos ver que um momento, algumas coisas se passaram entre o capítulo 12 e o capítulo 13. Nós podemos ver que Abraão ele partiu com o seu sobrinho Ló, e ali existe uma separação entre Abraão e o seu sobrinho, né? Houve algumas contendas entre Abraão e seu sobrinho, e Abraão falou: não, nós não podemos caminhar juntos. Nós temos muitos bens, nós temos muitas coisas, e se nós continuarmos juntos vai dar problema, como já está dando problema. Então, meu sobrinho, escolhe aí para onde você quer ir. Escolhe o caminho que você quer ir. A Bíblia diz que Ló ele olhou, né, Rino? Qual é o melhor mercado aí? Onde tem mais cliente? E aí Ló olhou aonde
as campinas estavam verdes, os pastos estavam formidáveis, e ele olhou e falou: é aqui que eu quero ir. Ló escolheu, ele escolheu e foi para esse lugar. E Abraão então ele foi para o outro lado. Houve uma separação entre Abraão e Ló. Hebrom significa um altar da aliança. Quando você lê a partir do verso 14 do capítulo 13, você vê que Abraão, Deus chama Abraão e faz uma promessa a Abraão. Deus chama Abraão e fala: Abraão, venha cá, eu te tirei da terra, eu te chamei, agora eu quero fazer uma promessa para você. Eu quero que os seus olhos comecem a enxergar o que eu estou enxergando para você, Abraão. Aquilo que os seus olhos não conseguem ver, Abraão, eu quero mostrar para você. Eu quero fazer a sua descendência tão numerosa como o pó da terra. Abraão, será que você consegue enxergar isso? Percorra os seus olhos por toda a terra, de alto a baixo. Tudo isso eu daria a você, Abraão. Porém os olhos de Abraão talvez não estavam conseguindo enxergar isso, irmãos. Os olhos físicos de Abraão não estavam conseguindo enxergar essa realidade, essa visão que Deus tinha na vida de Abraão. Abraão, ele levantou um altar ao Senhor em Hebrom, que significa altar da aliança com o Senhor. Deus havia feito promessas a Abraão, muitas promessas. Mesmo que Abraão estava passado um momento de conflito, de confusão, um momento em que as coisas não estavam andando como ele talvez sonhava e desejava, e Deus fala: Abraão, vem aqui, eu quero trazer um consolo para você. Abraão, vem aqui que eu quero motivar você. Talvez os seus olhos, Abraão, não estão conseguindo enxergar, mas eu quero te levar, Abraão, a enxergar. Eu quero abrir os seus olhos para que você consiga enxergar. Deixa eu fazer uma pergunta para você nessa noite. Deus tem feito promessas a você, amém? Amém. Mas você está conseguindo enxergar a promessa se realizar na sua vida? Ou será que os problemas, as dificuldades, os empecilhos têm impedido você de enxergar a promessa se concretizando? Deus havia chamado Abraão, Deus havia levantado Abraão, separado Abraão, mas Abraão não estava conseguindo enxergar a realidade que Deus tinha na vida dele. Talvez na sua vida também, irmãos, você não tem conseguido enxergar, você não tem conseguido visualizar a promessa de Deus se realizando na sua vida. Deus havia prometido a ele: Abraão, eu te farei de ti um pai de multidões, pai de muitos povos. Mas Abraão, como nós, começamos a viver a nossa vida e começamos a seguir os nossos caminhos, aquilo que os nossos olhos estão a nos levando a enxergar. Mas Deus, essa noite te trouxe aqui para dizer: eu quero realizar coisas na sua vida. Aleluia, Jesus. As promessas que eu tenho feito para você, elas não vão morrer, elas não perecerão, mas elas se concretizarão na sua vida, na sua casa, na sua família. Creia nisso nessa noite. Creia nisso, igreja. Creia nisso. Mas para isso, levante o altar ao Senhor. Quais são os altares da sua vida que você talvez tenha derrubado? Quais são os altares da minha vida que talvez eu tenha colocado em ruínas? Deus quer te levantar. Deus quer fazer você nessa noite levantar altar ao Senhor, porque Ele tem uma aliança com você, Ele tem uma promessa com você. E quando nós começamos a caminhar, nós chegamos lá em Gênesis capítulo 22. Aqui a promessa já havia se concretizado na vida de Abraão. A promessa que Deus havia feito a Abraão de dar um filho a ele já havia se concretizado. Isaac já tinha vindo. A promessa havia se realizado na vida de Abraão. Isaac já estava nos seus braços. Mas aí Deus vem colocar Abraão à prova. O texto vem dizer, eu não vou ler, mas o texto vem dizer que, passado algum tempo, Deus chamou Abraão. Deus chama Abraão e Abraão logo diz: eis-me aqui, eis-me aqui. E aí Deus chama e fala: Abraão, eu quero que você faça algo. Pegue o seu filho,
o seu filho Isaque. Ofereça ele como sacrifício. Sacrifique ele no altar. E se você ler, irmãos, você vai ver que Abraão ele não pensou 2 vezes, não pensou meia vezes. Logo ele chamou seus servos, logo ele ajuntou tudo aquilo que era necessário e ele saiu. Pegou seu filho Isaque e partiu para o local que Deus havia ordenado a Abraão, oferecer o seu filho como sacrifício. E diz que quando Abraão e Isaque está chegando até este lugar, o lugar do sacrifício, que era o Monte Moriá, diz que quando eles estão chegando ali, Isaque pergunta para o pai, para Abraão: pai, aqui está a brasa, aqui está a lenha, aqui está a faca, mas e o cordeiro? E o cordeiro que nós vamos oferecer ao Senhor, aonde está? Você consegue imaginar o coração de Abraão, irmãos? Não consegue mesmo. A gente não consegue. Não consegue. Mas Abraão disse: Deus proverá. Deus proverá. E diz que quando Abraão chega ali, ele levanta o altar ao Senhor. Capítulo 22, verso de número 9. Quando chegaram ao lugar que Deus lhe havia indicado, Abraão construiu um altar ao Senhor. E sobre ele arrumou a lenha, arrumou seu filho Isaque e colocou sobre o altar em cima da lenha. Altar da adoração. Altar do sacrifício. Altar da entrega. Abraão não pensou 2 vezes. Diz que ele preparou tudo, colocou seu filho. E diz que quando ele pegou a faca, o cutelo e agora, reino, o anjo bradou: Abraão, Abraão, não faça isso, não faça isso. Deus já viu a sua obediência, Deus já viu o seu coração, Deus já viu a sua entrega, Deus já viu o seu sacrifício. Deus já viu a atitude do seu coração, Abraão. E eu penso, irmão, se o anjo não brada, Isaque já tinha ido, porque ele estava disposto mesmo. Abraão estava disposto a sacrificar o seu filho Isaque, porque ele havia entendido que a obediência é o princípio da bênção. A obediência ao Senhor, a obediência à sua palavra, a obediência à sua voz, é tudo que nós precisamos. É tudo que eu e você nós precisamos, obedecer tão somente. Que altar você tem oferecido ao Senhor? Que altar nós temos oferecido a Deus? Nós acabamos de cantar aqui: meu coração é o teu altar, Senhor. A minha vida é o teu altar, Senhor. Eu quero orar com você nessa noite. Quero orar com você. Som do seu coração aí agora à noite, nesse momento.